Do povo de Deus, com gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, amém? O Senhor vai dando um brado de glória. Que diz, a partir do verso 1, amém, queridos? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, ao qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Soberano Deus, grandioso e poderoso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estamos diante, Senhor, da tua santa e gloriosa presença. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, fala no meio da tua igreja, Senhor. Usa-me de uma forma poderosa, Senhor. Fala o coração do teu povo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, abra o entendimento, aqueles que estão olhando, que vão ouvir esta mensagem pelo YouTube, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês de uma forma poderosa. Amém? Repete comigo assim, ó. Deus realiza sonhos. Louvado seja Deus, o nosso Deus, Ele realiza sonhos. Pode assentar-se em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, querido Deus, nosso Deus realiza sonhos. Todas as coisas que aos nossos olhos são impossíveis, o nosso Deus, Ele torna possível. Tudo que aos nossos olhos é impossível, terrível, achamos que não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos conseguir, e colocamos no nosso coração a negatividade, uma ação contrária, que nada vai dar certo. Às vezes, até a incredulidade toma conta de nossos corações, pela dificuldade que tem na realização dos nossos sonhos, nossos planos. Mas eu quero dizer para vocês que o sonho que eu quero dizer agora, esta noite, não é um sonho que Deus deu a José, que Deus assim realizou para José, não. O sonho que eu quero dizer para a igreja é os planos que você tem. O plano que você tem que você acha que nunca vai ser realizado. O plano que você tem que você acha que está morto. Os sonhos que você tem, planos e sonhos, e você acha que teus planos e teus sonhos estão mortos, que não tem mais jeito. A perspectiva de uma realização do sonho é algo impossível aos teus olhos. Mas, esta noite, Deus me trouxe aqui para dizer para todos que vão ouvir esta mensagem que nada é impossível aos olhos de Deus. Nada é impossível aos olhos de Deus. Deus, ele realiza sonhos. Deus trabalha, queridos, no impossível. Quando você vê aquela coisa que está bem difícil, que aos teus olhos é impossível, Deus começa a trabalhar. Quando você para observar, até mesmo observa uma coisa no livro de João, no capítulo 11, quando o homem morreu, Lázaro morreu, mas antes de Lázaro morrer, mandaram um recado para Jesus. Jesus estava distante, Lázaro apenas estava doente, Jesus poderia voltar rapidamente e curar Lázaro, mas não, curar qualquer um podia curar. Curar, o médico podia curar. Ressuscitar não tem como. Ressuscitar, só quem pode ressuscitar é o Senhor. Então, Jesus trabalha, querido, no impossível. Trabalha no impossível. É quando você diz assim, ó, irmãos, não tem mais jeito, tudo para mim está acabado, aí Jesus entra. O nosso Deus entra
com providência. E quando eu olho nesta passagem aqui, quando eu digo para vocês que Deus trabalha no impossível, eu observo uma coisa: Sara, a mulher de Abraão, ela era estéril. E Deus tem um encontro com ela e diz a Abraão que ela iria ter um filho, mas ela era estéril, estava velha, estava desiludido. Abraão não tinha mais perspectiva de ter filho porque estavam avançados em idade os dois. E agora Deus chega e Sara engravida. Para você entender como Deus trabalha tremendo. Quando Rebeca, a mulher de Isaac, também era estéril, Deus faz o quê? Na oração deles, Deus faz o impossível. A mulher estéril, Deus faz ela dar a luz. Isso chama-se o agir de Deus naquilo que para os nossos olhos é impossível. E quando eu olho aqui, nesta passagem desta mulher sunamita, quando ela tem um diálogo com Eliseu, Eliseu manda chamar depois que ela faz um quarto para ele. Diz que aquele homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E fala com seu marido que iria construir um quarto perto do muro, para que o homem de Deus passasse e repousasse ali. Assim Eliseu fez. Ele achou tão interessante a ação daquela mulher para abençoá-lo com esse local. Ele, começando com o seu moço, ele diz: o que aquela mulher precisa? Manda chamar. Ela diz que não precisa de nada, ela vive no meio do povo, ela tinha condição, não precisava nada do profeta. Agora, mas o moço diz: mas ela não tem filho, porque o esposo dela é avançado em idade. Irmãos, aí onde entra agora o agir de Deus. A mulher tinha um sonho. Olha, toda mulher tem um sonho de ser mãe. Toda mulher tem no seu coração um sonho de ser mãe. É raro em dizer que uma mulher não queira ser mãe. Tem um sonho. Essa mulher, a sunamita, ela não era diferente. Ela tinha no seu coração um sonho de ser mãe. Porém, esse sonho estava morto. Por que estava morto? Porque não havia possibilidade nenhuma. Já que o esposo dela era também avançado em idade, não tinha como ter mais filhos. Mas quando o profeta olha para ela e diz que no tempo determinado de uma vida, ela seguraria nos seus braços o filho. Agora, no tempo determinado, aquela mulher tem um filho. Deus assim deu um filho àquela mulher. Mas o tempo passa. O jovem, ele cresce. Agora ele está com um pai, sente uma dor de cabeça. Manda que leve para sua mãe. O jovem deita no colo da mãe e ele morre ali. Ou seja, Deus deu o filho a ela. E Deus agora permite que o filho morra. Permitiu que o filho morresse. Mas interessante é, quando a mulher descobre, vê ali o seu sonho morto. O sonho dela está morto em seu colo. Queridos irmãos, se fosse você e eu, a primeira coisa que eu faria, sabe o quê? O desespero primeiro batia em mim. O desespero ia ter encontro comigo. Depois, eu tinha que fazer o quê? Prepara o funeral e ficaria um homem triste, cabisbaixo. Aí observe que essa mulher fez coisa que nenhum de nós faríamos se estivéssemos no lugar dela. Ora, ela sabe que Deus deu um filho a ela. Observe quando ela começa a conversar com o homem de Deus, nesta passagem, que Eliseu promete um filho a ela. E profetizou. Há uma pequena frase dela que me deixou impactado. Eu comecei a pensar nesta frase. Ela disse para o homem de Deus: não minta para a tua serva. Ora, se ela diz, não minta para a tua serva, ela não tinha perspectiva de engravidar. Ela sabia que ali era algo impossível a acontecer, porque não tinha como ela ter filhos. E agora, Deus realiza o sonho dela, dando a ela um filho. Esse menino, quando morre, ela agora quer ter encontro com o homem de Deus.
Irmãos, Deus deu o filho à mulher. E agora Deus testa dela a fé, para que ela soubesse o nível da fé que ela tinha. Ela agora, o filho morto, coloca o filho no quarto do homem de Deus. O seu sonho é colocado no quarto, num quarto escuro. Fecha a porta do quarto. Pega o seu marido, a mula, para ter encontro com o homem de Deus. O marido olha para ela e pergunta para ela: não é sábado, nem lua, por que você tem que ir? E ela disse: tudo vai bem. Ora, para que a gente venha entender, se fosse de nós o desespero bateria, se fosse eu, como homem de Deus, mas mesmo assim, o desespero bateria em mim, porque eu perdi alguém que eu amava. Ela permaneceu, ela usou uma coisa que talvez nós a gente não ia usar, a fé. E aí se posicionou na fé e foi ter com o homem de Deus. O homem de Deus agora, atende o chamado dela, vem. Mas presta atenção, algo que me chamou muito a atenção também, porque o profeta, quando ele profetizou para a sunamita, ele usou o poder da palavra. Ele disse a ela que no tempo determinado ela teria um filho, mas agora o filho da sunamita está morto. Ele usou a palavra para profetizar o filho. Agora que o filho está morto, que ele vem ter um encontro com o filho da sunamita, ele não vai usar mais a palavra, mas ele vai usar agora a ação. Aí eu começo a entender uma coisa, queridos. Isso falta em nós. Nós temos este sonho nos nossos corações, mas para que esse sonho que nós achamos que está morto, temos a certeza que está morto dos nossos corações. Este mesmo sonho que achamos, não temos certeza que está morto, agora vai ter a palavra já estar em nossos corações, que é o sonho. Agora precisamos de uma ação. Precisamos de uma ação. A ação é buscar a face de Cristo. A ação é saber que Ele pode realizar o teu sonho. A ação é ter certeza, buscar no joelho, buscar uma comunhão com Deus, se lançar aos seus pés e entender que só Ele pode ressuscitar sonhos. Não tem homem. Eliseu fez isso, a ação de Eliseu, mas não foi Eliseu que ressuscitou, ele foi um vaso, um instrumento que Deus usou para ressuscitar o filho da mulher sunamita. Mas teve ação quando ele entrou no quarto, ele fecha a porta, fica no quarto ali com o defunto, com o menino morto. A Bíblia diz que ele se lança, deitou na boca do jovem, olho no olho. O corpo dele estava em cima do corpo do jovem, o braço em cima. E agora o corpo do Eliseu começa a aquecer o jovem. E diz que ele andou na casa de um lado para o outro, deitou-se de novo em cima do jovem. E o jovem voltou à vida, voltou a respirar. Então, o nosso Deus, Ele ressuscita sonhos. O nosso Deus, Ele ressuscita sonhos, queridos. Então, essa mulher agiu com fé. Essa mulher, em meio ao desespero, a sunamita sabia. Aos nossos olhos, querido, não tem mais jeito. Ela sabia que nos olhos dela não tinha mais jeito. Mas ela fosse buscar aquele qual profetizou para ela, porque ela sabia que o homem de Deus jamais ressuscitaria o filho dela, mas ela tinha convicção de que aquele que estava na vida do homem de Deus, que é o soberano Deus, assim, ele sim poderia ressuscitar o seu filho. Tremendo isto. Mas para que a gente venha entender como Deus trabalha, que Ele ressuscita aquilo, queridos, que aos nossos olhos estão planos e sonhos estão mortos. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Quando Jesus chega com a multidão, encontra também um cortejo fúnebre, para que você entenda, um cortejo fúnebre. E quando Jesus olha, entra no meio daquela multidão, eu já vejo o mestre quebrando os paradigmas, entrando no meio da multidão. Ali vai o esquife, o caixão, com um jovem ali na cidade de Naim.
E Jesus passa pelo meio daquele povo. Ele vai até a mulher, como o irmão acabara de dizer. Ele vai até aquela mulher, olha para a mulher, e Jesus diz: não chores. Agora veja você, como é que a mulher que é viúva perde o seu marido, tem o seu filho único, perde o seu filho. E aí Jesus diz: não chores. Mas eu quero dizer para vocês, Jesus vai andando com todo o charme do mestre. Vai, chega naquele esquife, no caixão, e ele toca no caixão. Depois que disse para a mulher não chorar, ele toca no caixão e diz: jovem, levanta. Mas quando Jesus diz para ela, não chores, é o que ele diz para mim e para você: não chores, filho, não chore, filha, porque eu, Jesus, eu, Deus, vou ressuscitar os teus sonhos. Você está chorando, achando que teu sonho está morto, que não tem mais jeito, mas eu, Deus, vou ressuscitar. E ele diz: não chores. E quando ele disse para aquela mulher: não chore, ele tocou o menino, levantou, ele deixou com a sua mãe. São passagens na palavra de Deus que nós olhamos assim e vemos o agir de Deus naquilo que era impossível. Nós, como cristãos, temos que entender que o nosso Deus é o Deus do impossível, como a palavra diz. E tudo vai se cumprir no momento dele. Nada vai fugir do controle do Senhor, porque ele está no controle de tudo. Nada vai fugir. Ei, nunca pense que tudo está morto, que tudo está acabado, porque ele até está morto. Mas ele vai ressuscitar. Ele vai trazer à vida tudo aquilo que está morto. Ele consegue trazer, ele consegue realizar sonhos. Você quer ver uma coisa? Presta atenção nisso. No livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 47, observe que no Getsemane Jesus foi preso. Jesus agora é preso no Getsemane, é preso. E quando os homens pegam Jesus, que Judas levou os homens até a Jesus, o servo do sumo sacerdote estava ali. Pedro tira a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. A Bíblia diz que o nome do servo era Malco, cortou a orelha. E agora, todo o sonho de Malco foi jogado por terra. Acabou o sonho de Malco. Jesus colocou a mão. Jesus agora toca na orelha e coloca a orelha no lugar. Mas por quê? Se Jesus não faz este ato, porque Malco ficaria desesperado. O sonho dele naquela hora estava também assassinado, as suas esperanças. O desespero ficou no coração de Malco. Agora por quê? Porque Malco tinha todos os requisitos para ser sacerdote. Não podia ser sacerdote de qualquer maneira. Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ser da linhagem de Arão, de Moisés, tinha que estudar 5 anos no colégio sacerdotal. E Malco tinha todos esses requisitos. Mas agora, só que ele não tinha orelha. A orelha perdera, foi cortada. Aí você me diz por quê? Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 20. Diz: degollarás o carneiro, tomarás do seu sangue, colocarás a ponta da orelha de Arão e dos filhos de Arão, tocarás o sangue na ponta do dedo polegar direito de Arão e dos filhos de Arão. Coloca lá também sangue, tocarás na ponta do dedo polegar direito do pé de Arão e dos filhos de Arão. Por isso que a Bíblia enfatiza que quando Pedro cortou um servo, cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. A Bíblia deixa claro porque a orelha direita não podia faltar, porque toda a consagração para o sacerdote, esse toque seria nesses membros direito, não no esquerdo. Agora eu vejo, queridos, conjecturando, Jesus chegando para Pedro e diz: Pedro, eu não vim para destruir sonhos, eu não vim para matar sonhos, eu estou aqui para realizar sonhos, para ressuscitar sonhos. Agora eu vejo o mestre tocando na orelha de Malco e colocando no lugar. Querido, presta atenção, o nosso Deus é poderoso.
O nosso Deus é poderoso. E com o poder de Deus, nós vemos em pequenas coisas, na ação de Deus, ele demonstra o seu poder. Jesus, depois aqui no Getsemane, depois que ele é preso, ele é levado para a casa de Caifás. Presta atenção, da casa de Caifás, ele vai para a casa de Pilatos. Da casa de Pilatos, ele vai para a quarentena de açoite. Da quarentena de açoite, ele vai para a condenação da morte, a morte de cruz. Da condenação, ele é levado para o Calvário. Do Calvário, Jesus é morto. É levado para a sepultura. Da sepultura, Jesus ressuscita ao terceiro dia e vai para a destra de Deus. Aí você vê o manifestar de Deus. Jesus, ele ressuscitou. Então, é o poder, porque quem foi ressuscitado por ele que ressuscitou. Mas ele ressuscitou porque ele é Deus. E é o Todo-Poderoso. E presta atenção, e nós ficamos fixados hoje, na atualidade, nas coisas que estão acontecendo, igreja. Presta atenção nisso. Nós olhamos o fogo destruindo muitas coisas. Quando nós olhamos na TV, vimos o fogo destruir tudo. E eu vejo pessoas dizerem: quem pode com o fogo? O fogo é poderoso, o fogo. Aí eu olho também a água destruindo tudo, exterminando centenas de vidas. Presta atenção, exterminando centenas de vidas. Agora o povo diz: ninguém pode com a água é poderosa. Agora também, mesmo aqui no Brasil, que antes não existia, agora está existindo, o vento, os tornados, os furacões, chegam agora destruindo tudo, devastando lugares. E o povo diz: quem pode com o vento? Quem pode com o vento? Ninguém pode com o vento. Dizem que o vento é poderoso. Aí o vento, dá o vento. O vento é poderoso. Queridos, aí agora vem o homem para a guerra, o homem desfaz da guerra, o homem coloca a guerra, e diz: tem um homem aí que ele é poderoso, o homem manda do mundo. Eita glória! Aí eu vou dizer a vocês, depois vem quem? A morte chega, só no mundo morre 50, 60 milhões de pessoas por ano. A morte devasta a humanidade. Para você entender tudo isso, ele diz: ninguém pode com a morte, ninguém tem poder sobre a morte. É para que vocês entendam. Agora presta atenção nisso, querido. Voltamos para o fogo. O fogo não é forte, não é poderoso. Mais forte do que o fogo é a água, porque a água, o bombeiro vai e apaga o fogo. A água, ela é forte, mas mais forte do que a água, muito mais forte. Sabe por quê? É o vento, porque o vento balança a água. A água, muitas das vezes, evapora e o vento leva para onde ele quer levar. O vento não é forte, mas mais forte, muito mais forte do que o vento, são as montanhas. As montanhas guardam o vento. O vento bate, a montanha não se move, porque ela é mais forte do que o vento. A montanha também não é forte, mas o homem fica mais forte do que a montanha, porque o homem coloca máquinas, bombas e destrói a montanha. E o homem se torna forte, o homem se acha poderoso. Agora vem, o homem não é forte, aí vem a morte, extermina com o homem. Aí o quê? A morte, ela é forte porque ela devasta o homem, ela mata o ser humano. A morte não é forte. Aí pega Jesus. Vem Jesus, a morte na cruz do Calvário. Jesus agora é morto. Mas o que acontece? O leão da tribo de Judá, a raiz da descendência de Davi, aquele que era, que é e que há de vir, Jesus, o Filho do Deus vivo, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Está sentado à destra de Deus, velando por mim e por você. Uma coisa eu tenho para te dizer: o Todo-Poderoso é Ele. O Todo-Poderoso é o Senhor dos Senhores. O Todo-Poderoso é Jesus. É o leão da tribo de Judá. Ele é que governa, ele que manda. Jeová da glória, o Todo-Poderoso, ele governa. Não tem mais nada poderoso do que o nosso Deus, queridos. É Ele que vai realizar os nossos sonhos. É Ele que vai edificar e centralizar, dar vitória nos nossos planos, nos nossos sonhos. Só Deus pode fazer o impossível.
Eita glória! Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer o impossível. Mas temos que ter uma ação para isso. Temos que ter uma ação para que tudo venha dar certo. Porque a fé sem ação é ostentação, não serve para nada. Quando olhamos na Bíblia, as pessoas que ficaram enfermas sabendo que Jesus estava vindo, corriam para chamar a atenção de Jesus. Isto é uma ação. Isto é uma ação. A mulher sunamita, ela teve uma ação. Ela usou a sua fé. A sua fé foi que lhe trouxe vitória. Que nós precisamos nos posicionar com a nossa fé. Nós temos que nos colocar em posição e usar a fé. Mas se não tem fé, coloque em pauta. Porque se você tem sonho, tem planos, Deus pode realizar. Se os teus sonhos estão mortos, Deus pode ressuscitar. Não tem pastor, não tem irmão, não tem ninguém. O único que pode ressuscitar os teus sonhos é o Senhor. Ele pode fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Irmãos, tem uma passagem que eu gosto muito. Mateus capítulo 8. Eu amo esta passagem. É uma passagem simples, de alguém que teve um momento de ação para receber uma cura. Ora, o leproso, ele sabendo que Jesus estaria passando por ali, o leproso não podia se aproximar de pessoas, porque ele era leproso. Tinha que cumprir o que era para ele fazer, que era ficar distante do povo, não poderia encostar em ninguém por ser leproso. E ele ouve que Jesus ia passar e ele viu. Ele detecta Jesus à distância. A Bíblia diz que ele se lançou aos pés de Jesus, mesmo à distância. E disse: Senhor, se quiser, pode limpar-me. O que é que Jesus faz? Vem andando até ao leproso, toca nele e diz: eu quero ser limpo. Aí quando eu vejo o leproso que ninguém pode se aproximar, e quando ele clama por Jesus, eu vejo aquele homem vindo andando de lá, a multidão toda olhando, o homem leproso, ninguém sabe a condição que ele se encontrava, o leproso, porque cria-se nele aquelas feridas, a ferida dormente, ele não sente dores no meio da ferida, ninguém sabe a situação daquele leproso, como era a aparência dele. Eu creio, o povo só sabia o sofrimento do leproso, mas a aparência destruída pela lepra. O povo sabia o sofrimento, via a aparência dele com feridas, sabia que tinha que manter distância do leproso, mas ele clamou por Jesus. E vem agora, eu costumo dizer sempre isso, que vem aquele homem andando, se aproximando, e um povo na expectativa em pensar: ele não pode tocar no leproso, porque o leproso é leproso, ninguém pode se aproximar daquele leproso. E o mestre vai andando, e quando ele diz: se quiser pode limpar-me, Jesus vai, toca nele e diz: quero ser limpo. Eita glória! Só Jesus pode realizar nossos sonhos. Só Ele pode ressuscitar nossos sonhos e colocar em pauta nossos planos. Ei, nada está perdido.
perdido, quando eu sempre digo aos olhos do Senhor, nada está perdido aos olhos de Deus. Ele vai fazer, eu profetizo de uma forma poderosa na tua vida, Ele vai fazer um milagre. Ei, nunca pense, querido, que está perdido, não, porque não está. Quando alguém diz assim para você, o teu marido está no álcool, os teus filhos estão nas drogas, está um caso que não tem mais jeito, todos os seus sonhos estão mortos, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, tem jeito sim. Jesus pode ressuscitar os teus sonhos, Ele pode trazer todos os teus planos e te dar vitória. Creia tão somente no Senhor, tenha fé nele, confia, porque Ele é Deus, Ele vai fazer o sobrenatural, Ele é o Deus do impossível e Ele vai nos dar vitória em nome de Jesus. Eita glória! Você tem que crer nisso, queridos. Ele vai realizar os teus sonhos. Mas para que isso aconteça, você tem que estar posicionado como a sunamita estava. Vendo tudo morto, o filho dela está morto, o sonho dela estava morto dentro de um quarto, mas não faltou nela fé. A fé que deu vitória, a fé que ela teve que ressuscitou seu filho. Não perca a fé, fica firme na fé, busque esse Deus e tenha certeza no teu coração que no momento certo a tua vitória vai chegar. No momento certo, os teus sonhos vão ser realizados. No momento certo, se os teus sonhos estão mortos, vão ser ressuscitados. Tudo isso para a honra e a glória do Senhor Jesus. E que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus.